Fala, meu povo, bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. E nada melhor para começar do que falar sobre Campeonato Brasileiro. Tivemos o término da 22ª rodada do Brasileirão, com exceção do jogo entre São Paulo e Curitiba, que acontecerá somente no dia 27 de setembro. E nesta rodada do Brasileirão, nós tivemos alguns jogos interessantíssimos. Tivemos dois clássicos regionais entre Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos e também tivemos Corinthians e Palmeiras. Vamos falar mais sobre os dois clássicos regionais no decorrer do vídeo. Começando pelos jogos de sábado. O primeiro jogo que eu gostaria de analisar aqui com vocês é entre Goiás e Internacional. Esse jogo foi lá na Serrinha, lá no estádio do Goiás. E a grande verdade é que seria um jogo de 3 pontos, já que Internacional e Goiás estão separados apenas por um ponto, onde o Inter leva vantagem em cima do Goiás. Mas para falar do jogo, foi um jogo morno. O Inter teve mais iniciativa, teve mais posse de bola, mas isso justifica porque o elenco do Inter é um elenco muito mais qualificado que o do Goiás. Mas as duas equipes contribuíram para o jogo morno e um empate sem gols, um empate sem muitas emoções, se é que podemos falar assim. Como destaque do time goiano, como sempre, o goleiro Tadeu fez duas importantes intervenções, evitando o gol colorado. O Eu esqueci o que eu ia falar. Pelo lado colorado, temos que destacar que o semifinalista da Copa Libertadores da América já acumula 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro sem sequer uma vitória. E o Goiás, ele já não perde há 8 rodadas. 8 rodadas sem perder. Lembrando que o time do Goiás é um time modesto, não é um time com várias estrelas, nenhum jogador reconhecido a nível nacional. Então, Goiás vem bem, não perde 8 rodadas e o Colorado não vence a 10. O Internacional chega a seus 26 pontos, estando na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o Goiás está em 13º, uma posição abaixo do Inter, com 25 pontos. E para não dizer que não tivemos um clima caliente, já que o jogo foi super morno, tivemos uma confusão onde o lateral direito Maguinho cometeu uma falta e recebeu o segundo amarelo e foi expulso. No princípio de confusão, o atacante do Internacional, Luiz Adriano, e o zagueiro Lucas, do Goiás, também foram expulsos, recebendo vermelho direto. No duelo de Atléticos da rodada, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro fizeram um jogo pra lá de interessante, onde as duas equipes buscaram o gol a todo momento, tendo o Atlético Mineiro sendo um pouco superior no início da partida, onde foi premiado com um gol no início do jogo com Paulinho, o atacante Paulinho mais uma vez sendo destaque do Galo, até mesmo mais que o Hulk, guardou, né, para o time mineiro. E aí o Atlético Paranaense se viu obrigado a tomar as rédeas da situação. O Atlético foi buscando e impondo seu jogo, tendo grandes intervenções que, para mim, Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, foi o melhor em campo, onde fez diversas intervenções, evitando assim o empate e até mesmo a virada do Clube Atlético Paranaense. Eu acho que é assim. Como destaques negativos das duas equipes, temos do lado mineiro Hulk, que ao ser substituído não saiu pela linha mais próxima do campo, que a regra é muito clara e diz que o jogador ao ser substituído deve sair pela linha mais próxima do campo. O atacante, daquele jeito maroto, tentou enganar a arbitragem e levou cartão amarelo, sendo seu terceiro e ficando suspenso contra o Botafogo. Do lado do Furacão, tivemos Fernandinho, que após receber segundo cartão amarelo, foi expulso de campo. Que para mim, o segundo amarelo, ele tomou de forma bizonha. Vamos dizer que foi de forma bizonha. Ele bateu com o braço no rosto do jogador do Atlético Mineiro
e aí recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ao sair de campo, o jogador deu várias declarações e xingamentos sobre a arbitragem brasileira. E aí, será que o Fernandinho terá algum tipo de punição? Deixa aqui nos comentários. O próximo jogo é entre Grêmio e Cuiabá. E o que falar de Luizito Soares? O cara é uma máquina. Faz gol de cabeça, gol de direita, gol de esquerda, gol de voleio, morde e faz o diabo a 4. O atacante gremista marcou o primeiro gol que, na minha opinião, o goleiro Walter do Cuiabá engoliu um frango. Walter tinha totais condições de fazer a defesa na bola de Soares, mas eu prefiro dar o mérito total ao atacante uruguaio, que para mim é o melhor jogador atuando no futebol brasileiro. Isso eu não falo em atuações, eu falo em técnica, eu falo em elegância, eu falo em luta dentro de campo. Soares, mais uma vez, guardou o dele. Já no segundo gol do clube gremista, o time contou com a sorte. Após bola levantada na área, o atacante gremista fez o cabeceio, Walter fez uma ótima defesa, mas não era o dia do zagueiro Riquelme. A bola resvalou no zagueiro e acabou entrando 2-0 Grêmio, consolidando a vitória gremista, e o Grêmio agora está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, ganhando assim a posição que havia perdido após a vitória rubro-negra. Vale lembrar que o Clube Gaúcho possui um jogo a menos e está a 12 pontos do líder Botafogo, ocupando a terceira posição. Se o Grêmio ganhar, fica a 9 pontos, assume a vice-liderança e é como o técnico Renato Gaúcho disse muito bem: enquanto houver chances matemáticas, iremos brigar pelo título. Já o Cuiabá está em 10º colocado no Campeonato Brasileiro e liga ao sinal de alerta, pois já está a 4 jogos sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro, somando 28 pontos. Falando de mais um jogo morno da rodada, tivemos Fluminense e Fortaleza, um duelo de tricolores, onde tinha tudo para ser um jogo muito agradável de se ver, porque o estilo de Vojvoda e Diniz, técnico da seleção brasileira, deixou-nos desapontados. Tivemos um jogo sem muita criatividade, com um gramado que também não ajudou nada as duas equipes a jogarem um futebol bonito. O Fluminense, lembrando, ele está jogando em Volta Redonda, ele jogou em Volta Redonda, porque o Maracanã está passando por mais uma vez, e outra mais, e outra vez irá acontecer, por reformas no gramado. Mas tivemos um jogo morno onde Diogo Barbosa, o lateral esquerdo tricolor carioca, garantiu o triunfo e somando aí mais 3 pontos. Neste momento, o Fluminense ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 1 ponto a menos que o Flamengo. Já no lado do Fortaleza, nós temos que destacar que o clube com a derrota perdeu a oportunidade de aproximar-se ainda mais do G4 do Campeonato Brasileiro. O time volta a campo após 2 semanas, que é o período da data FIFA, contra o Corinthians, fazendo uma prévia da semifinal da Sul-Americana. Teremos um grande jogo. Já no jogo do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, não tivemos um jogo nada morno, principalmente nas arquibancadas. A torcida cobrou o time a todo momento, dentro e fora de campo. Ronaldo, que estava lá no Mineirão, foi vaiado e também criticado pelos torcedores cruzeirenses. A torcida chamou o time de pipoqueiro. Uma torcedora cruzeirense escreveu em suas redes sociais: é inaceitável essa sequência do Cruzeiro. Acho que não somente essa torcedora, mas grande parte, se não toda a torcida cruzeirense, está totalmente satisfeita com a campanha que o time vem fazendo no Campeonato Brasileiro e principalmente com o manda-chuva da SAF cruzeirense. Já no lado do Red Bull Bragantino, o clube teve várias oportunidades dentro do jogo de sair com a vitória. Sendo assim, o clube permanece no G6 do Campeonato Brasileiro. Para o clube azul e branco de Minas, o alerta já foi ligado, porque está somente a 5 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Santos. Deu coelho.
América Mineiro e Santos fizeram um jogo bem interessante lá no Independência, onde o Clube Mineiro conseguiu vencer o Peixe, o Santos, por 2-0. Marcos Leonardo, destaque do Peixe, até tentou deixar o dele, mas Matheus Cavicchioli, em grande fase lá no Clube América Mineiro, fez boas defesas e impediu o atacante santista de deixar sua marca em mais um jogo do Santos. Destaque do Clube Mineiro, Juninho deixou dele mais uma vez e ajudou assim o América Mineiro a sair da lanterna do campeonato. Ele entregou este presente para o Coritiba. Com isso, o Santos ele permanece na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Ruim para os dois lados. Bahia e Vasco jogaram na Arena Fonte Nova e empataram em 1-1. Ademir, no final do primeiro tempo, marcou para os baianos e Vegete, uma das contratações vascaínas, marcou de pênalti para o clube cruzmaltino. Vale destacar que neste jogo, a estreia de Payet, camisa 10 do Vasco e principal contratação desta janela, atuou por alguns minutos e Luciano Juba também estreou pelo clube baiano. Com o resultado, o Bahia está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento e o Cruzmaltino Carioca permanece no Z4. Derby paulista entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Podemos dizer que foi um jogo morno, com uma pitada picante no final da partida. As duas equipes tiveram um jogador expulso, Murilo, zagueiro palmeirense, e Maicon, volante corintiano, que na minha opinião deveria ter saído preso lá da Neoquímica Arena, porque o que ele fez com o Endrick foi um absurdo, uma entrada maldosa, intencional, com o pé alto, que deveria ter uma punição mais grave. Alô, CBF, vamos rever esse lance aí. Voltando para o jogo, um jogo sem muitas oportunidades, mais brigado, mais físico por ambas as equipes, em que tivemos mais uma vez Cássio sendo destaque corintiano, salvando um gol quase certo lá do Breno Lopes, e também o Everton defendendo um chute a queima-roupa de Maicon. Fora isso, muita briga e provocação do lado corintiano. Os corintianos subiram uma pipa com o símbolo 51 da marca da cachaça 51, em provocação ao Palmeiras, que se diz campeão mundial de 51. Mas você, torcedor palmeirense, vocês consideram o título de 51? E vocês, torcedores corintianos, 51 é o título do Palmeiras ou 51 é pinga? Deixa nos comentários. Precisamos falar de Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Para mim, foi o melhor jogo da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. As duas equipes a todo momento buscando a vitória, buscando o jogo bonito, a troca de passes e a posse de bola. O Flamengo, antes dos 2 minutos, conseguiu o gol, conseguiu abrir o placar em um gol contra do zagueiro botafoguense. Depois a equipe do Botafogo conseguiu dominar mais as ações dentro do jogo, pressionando o rubro-negro carioca e conseguindo um empate com o Vitor Sá. Logo depois, no segundo tempo, a estrela de Bruno Henrique, conhecido para o torcedor rubro-negro como Rei dos Clássicos, brilhou mais do que a estrela solitária do Botafogo no Newton Santos, que vale destacar, havia vencido todas as partidas dentro do seu próprio estádio. Como dizia a música, caiu no tapetinho, já era. A equipe de Bruno Lage, que colocou o cargo à disposição, fez uma grande partida contra o Rubro Negro, mas Bruno Henrique, mais uma vez, decidiu a partida. Com isso, o Flamengo permanece na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, firmando assim uma busca incessante por Palmeiras, Grêmio e o próprio Botafogo, que com a derrota não perdeu tantos pontos porque o Palmeiras empatou o derby com o Corinthians, mas o Grêmio venceu e tem uma partida a menos. Na pior das hipóteses, o Botafogo ainda vai ter 9 pontos a mais do que o segundo colocado, que é o Grêmio, se vencer o jogo que ainda falta. Então é isso, meu povo. Análise da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. E se você não é inscrito,
se inscreve no canal, deixa o teu like, faz o teu comentário e tamo junto. Falou!